Olá, bem-vindos a mais uma análise do nosso plano de leitura bíblica. Hoje, no dia 107, a gente vai conectar três passagens que, à primeira vista, parecem bem diferentes. Atos 6, Deuteronômios 28 e Jó 17. Sozinhas, elas já são incríveis, mas quando a gente coloca as três lado a lado, elas nos obrigam a encarar uma das questões mais difíceis da nossa fé. E essa questão é a seguinte: ser obediente a Deus é uma garantia de que a vida vai ser tranquila, sem grandes problemas? Essa é uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. E para começar a entender a resposta, que não é nada simples, a gente precisa voltar para a base de tudo, para a promessa original. Então, a nossa jornada começa lá em Deuteronômio. É aqui que a aliança entre Deus e o povo de Israel é explicada de uma forma muito clara. A lógica parece bem direta, sabe? Obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. É o ponto de partida. E a clareza é impressionante, é quase matemática. Dá uma olhada na simetria disso aqui. De um lado, a promessa de uma vida que floresce em tudo, na cidade, no campo, na família, nas batalhas. Do outro, o exato oposto. Deuteronômio 28 apresenta um sistema de causa e consequência que parece não deixar nenhuma margem para dúvida. Quase uma fórmula para a vida. Ok, mas e na prática? Será que essa fórmula funciona assim, direitinho? Avançando alguns séculos no tempo, a gente chega no livro de Atos, na igreja primitiva. E no começo, a resposta parece ser um grande sim. A gente vê esse princípio de Deuteronômio acontecendo bem na nossa frente. A igreja de Jerusalém estava bombando, crescendo muito rápido. Só que com esse crescimento vem um problema interno bem sério. Começou uma murmuração de que as viúvas dos judeus de cultura grega estavam sendo deixadas de lado na hora de distribuir os alimentos. E isso era perigoso, podia rachar a comunidade. E a reação dos apóstolos? Foi simplesmente genial. Eles não fingiram que o problema não existia, mas também não deixaram que isso os tirasse do foco principal deles. Eles agiram com uma sabedoria incrível. Chamaram todo mundo, explicaram a situação e propuseram uma solução. Delegaram a tarefa para 7 homens qualificados, com critérios bem claros. Uma verdadeira aula de liderança. E qual foi o resultado dessa atitude sábia e fiel? Exatamente o que a gente esperaria lendo Deuteronômio. A obediência gerou bênção. O problema foi resolvido e a palavra de Deus continuou se espalhando, com mais e mais gente se juntando à comunidade. Até aqui, a fórmula parece perfeita, mas a história não termina aí. E agora que aquela nossa fórmula, que parecia tão certinha, começa a apresentar umas rachaduras. Para isso, vamos olhar de perto para um daqueles 7 homens escolhidos, Estevão. A história dele vai virar de cabeça para baixo essa ideia de que obediência sempre leva a uma vida tranquila. Veja bem, o texto faz questão de mostrar que Estevão não era um cara qualquer. Ele era o exemplo perfeito de alguém que, pela lógica de Deuteronômio, deveria estar nadando nas bênçãos, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça e do poder de Deus. Ele era o retrato da fidelidade. Certo. E qual foi a recompensa por toda essa fidelidade? O exato oposto do que a gente esperaria. Em vez de reconhecimento, ele encontrou oposição ferrenha. Em vez de respeito, foi alvo de mentiras e acusações falsas. A sabedoria que ele tinha, que vinha de Deus, foi o que o levou direto para a prisão. A fidelidade dele se tornou o motivo do seu sofrimento. Só que aí, no meio daquele julgamento injusto, acontece algo surreal. O rosto de Estevão começou a brilhar, como o de um anjo. Isso não é uma bênção material, não é prosperidade, é outro tipo de bênção, muito mais profunda. A manifestação da presença de Deus bem no meio da maior provação que ele já enfrentou. Para a gente mergulhar ainda mais fundo nesse paradoxo, a leitura nos leva para a história de Jó. Se Estevão é o exemplo público do sofrimento do justo, Jó nos dá a visão pessoal, a dor na alma de um homem íntegro, mas cuja vida parece uma lista completa das maldições de Deuteronômio. Aqui a gente ouve a dor pura, sem filtro nenhum. É o desespero de alguém que, segundo a história, fez tudo certo, mas viu sua vida desmoronar por completo. Ele está ali, olhando para a morte, sentindo que não sobrou esperança nenhuma. Então, no meio desse lamento todo, Jó solta essa declaração de fé que é de cair o queixo. Mesmo sem ter uma única prova disso na vida dele, ele afirma que o justo vai continuar firme, que vai ficar mais forte. É uma teimosia na fé que desafia toda a realidade ao redor dele.
Mas essa fé não elimina a dor nem a dúvida. Jó termina o capítulo com perguntas que rasgam a alma. Ele encara o abismo e pergunta: cadê a minha esperança? É a pergunta que todo ser humano faz quando a vida não faz o menor sentido, quando a nossa experiência bate de frente com aquilo que a gente acredita sobre Deus. É impressionante ver como a Bíblia não foge dessas tensões, né? Pelo contrário, ela nos joga bem no meio delas. E explorar essas conexões é justamente o objetivo aqui. Se essa análise está sendo útil, se está abrindo novas perspectivas, considere curtir e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada juntos. Então, como é que a gente junta todas essas peças? Deuteronômio, Atos, Estevão, Jó. Vamos tentar amarrar tudo isso para chegar numa ideia mais madura do que afinal significa ser abençoado por Deus. Esse quadro aqui resume o paradoxo de forma perfeita. De um lado, Estevão, brilhando com a glória de Deus enquanto encara a morte. Do outro, Jó, que perdeu tudo, mas não abre mão da sua integridade no meio do caos. As histórias dos dois complicam aquela nossa fórmula inicial e sugerem que a verdadeira bênção talvez seja outra coisa. O que nos deixa com essa pergunta final para a gente levar e refletir? E se a maior bênção não for ter uma vida fácil, sem sofrimento, mas sim receber a capacidade sobrenatural de refletir a beleza e a glória de Deus justamente no meio do sofrimento? Pensem nisso. Até a próxima!